Este é o Free Speech. Bom, vamos falar da Frelimo, que desta vez veio condenar o baleamento de Joel Amaral por meio da sua comissão política. O que esta declaração quer dizer? Significa alguma mudança por parte da Frelimo, algumas recomendações para o governo, que é também da Frelimo, porque ao longo dos 50 anos a Frelimo governa este país e isto é talvez uma das coisas que muitas pessoas têm dificuldade de entender, é que a Frelimo é sim culpada por todas as coisas que estão acontecendo dentro do nosso país. Por quê? Porque é a Frelimo que está a governar o país. A Frelimo não pode se queixar de que está a ser injustiçado pela opinião pública, que as pessoas estão a questionar o governo da Frelimo sem nenhuma motivação. Não, é que a Frelimo, pelo mero fato de estar a governar o país já há 50 anos, significa que as coisas que foram acontecendo dentro deste país aconteceram sob a alçada da Frelimo. É a Frelimo que durante estes todos os anos teve a maioria na Assembleia da República. Então você não tem um argumento para a Frelimo se desculpar das coisas que estão acontecendo dentro do país, porque a Frelimo em nenhum momento teve minoria ou teve que fazer coligação para dizer que não, daquela vez não conseguimos aprovar uma lei, por exemplo, de segurança pública porque a oposição fez isso. Não, a Frelimo está a governar o país praticamente sozinho. Então, as coisas que estão acontecendo dentro do nosso país, principalmente no que tange à segurança pública, algo que não existe, é sim culpa da Frelimo. A Frelimo é responsável pelas coisas que estão acontecendo. O governo da Frelimo é um governo permissivo, é um governo que ao longo da história mostrou que não pune os crimes e por isso os crimes tendem a continuar. Porque é o seguinte, se você não quer violência, você precisa punir a pessoa que inicia a agressão. Se você não quer guerra, você precisa punir a pessoa que tem a mania de iniciar uma guerra. O governo da Frelimo, ao longo da história, da sua história de governação, é um governo que abre as alas para os criminosos passear. Então, é isto que nos levou ao ponto em que nós vivemos hoje. As pessoas estão dizendo, mas aquele atentado ali é porque há pessoas dentro da própria Frelimo que querem sabotar os esforços do Chapo, porque o Chapo está em busca da paz. Eu vejo isso com muito ceticismo. É que o próprio Chapo não mostra-me que seja algo diferente da própria Frelimo, que é a Frelimo. Eu não estou a conseguir separar Chapo da própria Frelimo. Chapo é um presidente muito mais inclinado a fazer as coisas com o DNA do partido Frelimo do que ser um presidente da República. Então, o que nós vamos ver durante o mandato do Chapo não é apenas uma questão de Chapo estar a ser sabotado por um grupo que não quer paz dentro da própria Frelimo. É um governo de mafiosos, então os mafiosos estão lá dentro. Durante os mandatos de Guebuza, nós tivemos este tipo de mortes, tivemos o caso da morte do Júlio Sistac, tivemos a morte do caso do jornalista o Matavel de Xaixai, tivemos o caso da morte do Dangerman, que se dizia ser um homem perigoso, e as circunstâncias da sua morte. Indícios de que havia alguma ligação do pessoal do crime com o próprio governo. Então, as condenações da Comissão Política da Frelimo são, sim, bem-vindas, mas, sobretudo, são condenações vazias, porque ao longo dos 50 anos, estas condenações sempre existiram e nada mudou. E por que nada mudou? É um governo permissivo em relação ao crime. Não faz efetivamente nada que mostra que é contra o crime. Muito pelo contrário, o governo da Frelimo persegue com muita raiva, com muita força, com muita brutalidade os indivíduos pacíficos. E aqueles que são criminosos, o governo abre as alas para os criminosos passar. E eu não acredito na possibilidade de o Chapo estar a ser sabotado. O próprio Chapo disse em discurso lá, acho que deve ter sido Niassa, que iria se jogar sangue para perseguir os manifestantes violentos. Não houve manifestantes violentos. Isso é uma narrativa que o governo criou.
Do mesmo jeito que o governo insinuou a saída dos presos, dizendo que os manifestantes haviam libertado os presos, quer dizer, é preciso ter pouca vergonha para fazer esse tipo de coisas. Mas deixe-me dizer uma coisa que talvez as pessoas não percebem. O governo fez todas essas coisas aí, o arrombamento de armazéns, destruições, aquilo tudo foi criado para o governo poder se justificar. Porque o governo sabe que as pessoas estavam a manifestar por algo legítimo. Mas para tirar a legitimidade das pessoas, o governo criou formas de haver aquele vandalismo para justificar sua própria ação. As pessoas tentam fingir que não é isso, que as pessoas... Eu sei, as pessoas que foram carregar arroz, ainda assim, eu condeno e sempre condenei desde aquele dia, quando eu vi aquilo, senti dor no meu coração, porque eu sabia que o povo estava caindo num erro e que aquele erro seria usado a posterior contra o próprio povo. É o que está a acontecer agora. Nós não vemos mais aqueles vídeos dos militares abrindo os armazéns. Onde é que estão aqueles vídeos? Foram guardados a 7 chaves. Apenas quem tem aqueles vídeos pode ver, mas na imprensa você não vai ver mais. Justamente porque o governo sabe que aqueles vídeos são contra o próprio governo. Não vão ser mostrados em nenhum órgão de comunicação. Mas o resto dos vídeos que mostram você a carregar arroz estão lá. Então, esta é a justificativa que o governo precisava para agir do jeito como agiu. Agora, sobre esta questão de atentado contra os críticos, cara, a Frelimo, no seu próprio DNA, tem este histórico. Eu sempre vou falar isso. O Machel foi vítima desta mesma engrenagem que ele ajudou a construir. O Machel defendia a perseguição dos críticos como inimigos. A mesma política do Stalin na União Soviética. Então, nós não estamos perante um governo da Frelimo que vai mudar a sua forma de operar. Não, estamos perante a mesma estratégia, que é vir trazer um discurso bonito, dizer, condenamos, porque sei lá, democracia, somos a favor da... Não, este pessoal não é a favor da democracia, este pessoal não é a favor do multipartidarismo. A Frelimo nunca aceitou o multipartidarismo. Este é o cerne de todo o problema que a gente assiste aqui em Moçambique. Então, eles vieram aqui fazer aquilo que é esperado, né, dizerem que nós somos contra isso, porque não vão dizer que são a favor disso. Se a gente não quer violência, não queremos que haja pessoas impunes matando os outros, perseguindo os outros, precisamos punir, precisamos perseguir de forma árdua essas pessoas e trazer eles à barra da justiça. Isso nunca aconteceu em Moçambique. Os criminosos desfilam, matam a qualquer momento e eles dizem que são criminosos. Os únicos que têm armas aqui em Moçambique é o governo e os tais bandidos. Agora, das duas umas, ou o governo é incompetente para combater os criminosos, o que eu acho que deveria vir e dizer que somos incapazes de combater os criminosos, ou então os criminosos estão dentro do governo. Das duas umas. A gente precisa aceitar que o governo tem se mostrado passivo, tem se mostrado amoroso com os criminosos, e os criminosos, se é que são criminosos mesmo, fora do próprio governo, os criminosos não podem fazer outra coisa senão matar as pessoas que não têm armas para se defender. Agora, para mim, fica claro que isto aqui não é nada de um crime comum. Isto é um crime político, é uma perseguição política na mesma linhagem em que se vinha desde lá com o Samora. É a mesma coisa. No tempo de Guebuza, do News, é a mesma coisa. Então, a gente continua num país de intolerância, onde se fala por aí muitas palavras bonitas, mas na prática o plano que está sendo desenhado é o plano mais macabro possível. E é por isso que eu acredito que nós não estamos a caminho de paz. Quem acha que estamos a caminho de paz é um otário, está enganado, não percebe o que se passa neste país. A paz, na visão deste pessoal, é matar todos os críticos, ou então intimidar todos de modo que nenhum crítico saia, apareça para mostrar sua cara. Esta é a forma de buscar paz que este pessoal acredita. O resto é história, esses papéis que andam a assinar, isso é loucura, não existe isso.